Programa Direto ao Ponto. Opinião, informação e credibilidade. Os fatos políticos que movimentam a cidade, você vê aqui no Direto ao Ponto. Apresentação e reportagens do monstro da comunicação Ricardo Lima. Comentários do mais sensato em opinião política de Trindade, Major José Reis. Olá, meus amigos do Direto ao Ponto, muito boa noite para vocês aqui nessa sexta-feira da Festa de Trindade. Você aí que nos acompanha pelas diversas plataformas digitais, pelas redes sociais, Facebook, YouTube, etc. Estamos aqui com um convidado ilustríssimo, que é o Coronel Anésio Barbosa, que é o pré-candidato que vai representar a Polícia Militar. Existem outros, mas eu costumo dizer que o candidato mais legítimo que nós temos hoje é o Coronel Anésio, que conhece como ninguém a estrutura da Polícia Militar, foi o oficial que mais instalou colégios militares em Trindade e no estado de Goiás. Caso vocês não saibam, existem 63 colégios militares no estado de Goiás. No Brasil existem 120, ou seja, mais de 50% de todas as escolas militares estão em Trindade. Isso graças ao Coronel Anésio. Essa marca ninguém conseguiu tirar dele até agora. E acho que dificilmente vai conseguir, né? Haja vista que durante esse governo todinho, até o presente momento, 3 anos e meio de governo, não foram instalados, salvo engano, 3 colégios militares. O coronel depois me corrige a informação, se eu estiver errado. Mas, enfim, estamos aqui de volta. O meu amigo Ricardo Lima, infelizmente, não pôde estar aqui hoje por um problema profissional. Pede desculpas a todos vocês e no próximo programa ele promete que estará aqui. Aliás, fica aí registrado que faremos um programa especial para avaliar a Festa de Trindade. Então, em primeiro lugar, eu quero dar o boa noite a todos que nos acompanham, ao Coronel Anésio. E já falando de Festa de Trindade, o Coronel Anésio vai dar os cumprimentos a vocês, mas já falando de Festa de Trindade, ele que foi um dos comandantes mais atuantes, que passou aqui por Trindade, ficou muito tempo por aqui, conhece como ninguém a Festa de Trindade, porque não só atuou aqui como comandante, mas atuou em diversas outras frentes, onde ele esteve aqui em Trindade, participando diretamente da organização da festa. Eu gostaria que o coronel, ao se cumprimentar, já falasse o que é esse evento da Festa de Trindade para a segurança pública, quais os cuidados que se deve ter, porque nós temos uma série de polêmicas envolvendo essa festa, que é disparado a festa nos últimos anos mais organizada, mas também a festa com menor fluxo de pessoas. Boa noite, coronel, seja muito bem-vindo ao canhão de audiência, que é o Direto ao Ponto. Boa noite, Reis. Nosso abraço aqui também ao Ricardo Lima, que não pôde estar presente, mas o nosso boa noite muito especial a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, pelas plataformas que já foram mencionadas pelo Reis. É sempre um prazer participar do Direto ao Ponto. Então, um programa que instiga a nossa reflexão, que busca discutir os assuntos que estão ali sempre causando maior inquietação à nossa sociedade. E você falou hoje, agora, né, sobre a Festa de Trindade. Então, realmente, eu tive o prazer de ontem poder fazer a caminhada da fé junto com os coronéis veteranos e familiares e amigos e demais que nos acompanharam, mais de 200 pessoas. Nós saímos às 4 horas da manhã lá do Marco Zero e acompanhamos aqui a missa das 9 horas lá na Basílica. E o que me surpreendeu foi realmente o número de pessoas, então o número de romeiros fazendo a caminhada, a própria cidade também ali com pouco movimento, considerando que os 4 últimos dias da festa são um ponto alto da festa, um momento em que nós temos ali realmente a cidade praticamente se transforma, então ela passa a receber 50 mil, 100 mil e até durante o meu comando nós tivemos aqui alguns dos anos que nós recebemos mais de 100 mil pessoas como visitantes num único dia
aqui da festa de Trindade. Então, nós acreditamos que a festa esse ano, realmente, ela, em termos de participação de público, por várias questões, me parece que nós temos um público mais reduzido. Pode ser vários fatores, dentre eles, com toda certeza, a Covid, né? Eu ia até fazer essa pergunta para o senhor, já que o senhor já começou a avaliar, e quero aí deixar bem recortada essa pergunta e a resposta do coronel, porque a comunidade católica, depois nós vamos espalhar essa análise do senhor aí para todo o Brasil. Ontem eu fiz uma pequena análise dos motivos que eu acho que essa festa não foi o sucesso de público, embora, como o senhor disse, a cidade é organizada, tudo organizadinho. Mas, coronel, na opinião do senhor, que conhece como ninguém essa festa, é goiano, já comandou, quais seriam os motivos, né? E eu elenquei alguns, quero ver se os que o senhor pensa são parecidos com os meus, que essa festa poderia não ter tido tantas pessoas. Eu acredito que a divulgação da festa ela foi bem realizada, então nós vimos tanto na TV aberta quanto nos vários meios de comunicação a ausência do Padre Robson, que com toda certeza ele é uma referência aqui da festa da Romaria de Trindade, se tornou ali uma referência religiosa e que, nesse momento, nós acreditamos que ele não está ali presente, sendo realmente ali um puxador ali de romeiros aqui, pode ter contribuído também para a redução das pessoas que participam da festa. Então, nós acreditamos que ele, enquanto liderança, ele faz uma diferença, ele atrai um público, ele foi responsável ali pelo... Nós não podemos tirar nunca esse mérito, então, com modificações importantes que foram realizadas na dinâmica da festa e que fizeram com que ela fosse aumentando ano após ano a sua magnitude. Então, a festa de Trindade ela chegou aqui a atrair mais de 2 milhões de visitantes em algumas das suas edições. Então, eu não sei quantos que nós teremos neste ano, mas... Estava previsto 4 milhões, já foi embora esses números. Eu não sabia dessa previsão em relação a 4 milhões, mas acredito que, pelos números que foram veiculados ontem pela TV aberta, nós tivemos conhecimento que foram 500 mil até o presente momento, 700 mil, então foram números conflitantes, mas nós esperamos que a festa ela retome a sua grandeza, que ela tenha... É claro que a principal motivação de estar presente em Trindade é a fé, é a devoção ao Divino Pai Eterno, é esse momento de reflexão, de inspiração, de agradecimento, de reconhecimento por tudo que o Divino Pai Eterno nos dá. E nós acreditamos também que todas as demais ações que envolvem a festa, elas também se tornam atrativos. Então, como você bem disse, a cidade está bem organizada, a sequência de shows, de eventos que são realizados também são um atrativo para trazer o público, e tudo isso é muito importante. Ontem nós tivemos um episódio em Trindade, onde começou-se a se questionar a questão da divisão da parte profana com a parte religiosa. O senhor veio para cá, salvo engano, em 2007, quando o senhor estava aqui, era quanto? 2008. 2009. Então, 2008 foi a mudança dessa festa. Aliás, o antecessor do senhor, o coronel Zeda... Isso, em 2008 foi o primeiro ano em que houve a separação. Foi o primeiro ano. Então, o senhor pegou a primeira festa onde houve essa divisão, lá no Carreiródromo, da parte profana e a parte religiosa no centro da cidade. De lá para cá, facilitou muito o trabalho da segurança pública, né? Uma série de vantagens aconteceram, e esse ano as pessoas tentaram quebrar essa cultura que foi criada, onde o senhor e o coronel Zeda, que criaram, né? O coronel instituindo e o senhor sendo o primeiro a executar esse planejamento na festa. Então, qual que é
a impressão que o senhor tem, o que o senhor pode nos avaliar como especialista em segurança pública, dos danos à segurança pública, caso ocorra o que acontecia antigamente, ou seja, festa espalhada pela cidade inteira sem divisão alguma. Diga-se de passagem, a última festa que nós tivemos 7 homicídios e provocou-se essa mudança, e de lá para cá não tivemos nenhum homicídio relacionado à festa. Como é que o senhor avalia isso? Sim, em 2006, 2007, nós tivemos um registro de 7 e 9 homicídios. Em 2008, nós já conseguimos, com o comando aqui do Coronel Urzeda, a redução do número de homicídios, com essa separação que foi extremamente importante. Então, nós promovemos um deslocamento da chamada festa profana para uma região onde nós teríamos melhores condições para vigilância, para a organização de todos os eventos e para a recepção de todos os turistas e pessoas que desejavam aproveitar a festa, e para o próprio cidadão de Trindade. Então, aquela dinâmica anterior, ela era quase um caos dentro da cidade. Então, retroceder ao caos, eu acredito que não seja nada interessante. Muito pelo contrário, nós temos que buscar o aperfeiçoamento dessa política que foi empregada na área de segurança pública e que se mostrou extremamente acertada aqui em Trindade. Coronel, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, e agora já direcionado, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? O senhor foi o oficial que mais colégios militares instalou dentro do estado de Goiás. Goiás hoje é ainda, né? Eu digo que ainda porque o ranking desses 2 últimos anos ainda vai sair em setembro, dando a colocação da educação pública no Brasil. E eu já disse que acredito que nós não seremos mais o primeiro. Mas o senhor é um dos grandes responsáveis por colocar Goiás no primeiro lugar do ranking, porque foi sob o comando do senhor, no nosso comando de ensino, quando o senhor era comandante, que houve um maior crescimento e ampliação de colégios militares. Eu quero lembrar para o povo de Trindade que as 3 escolas instaladas, o Castelo Branco, Colégio José dos Reis e o Pedro do Vico, foram na gestão do Coronel Anésio, que teve uma paciência conosco gigantesca, porque por várias vezes a esquerda tentou barrar a vinda do colégio aqui, mas ele teve paciência e nos ajudou, e os 3 colégios são graças ao Coronel Anésio. Coronel, de que forma o senhor vê essa estagnação que aconteceu, que nesse governo só 3 colégios foram instalados, com relação aos colégios militares, já que existe ainda uma grande demanda de pedidos, e nós temos, inclusive, muita gente querendo voltar da reserva para a ativa, para comandar e colocar esses colégios. O senhor acha que isso foi produtivo? Tinha que frear mesmo? Ou o senhor acha que isso aí foi um retrocesso num processo que estava sendo muito bem conduzido pelo senhor? Bem, eu acredito que a expansão ela se deve especialmente aos pioneiros do projeto. Então, na época, Major Baltazar, na época, Sargento Reis e todos aqueles que fizeram um brilhante trabalho durante a implantação da primeira unidade do colégio. A partir da primeira unidade, nós vivenciamos um processo de crescimento e de aceitação muito grande dessa forma diferenciada de contato com a educação, com a parceria entre o poder público, através da Polícia Militar, da Secretaria de Educação e com a comunidade, e isso sim é que foi o motor, o impulso para a expansão desse projeto. Toda cidade, toda comunidade queria, e algumas ainda desejam, estão ávidas, tem mais de 20 colégios instalados em lei, criados em lei, que não foram instalados ainda. Então, a comunidade ela deseja vivenciar essa experiência diferenciada na área da educação. E nós tivemos a oportunidade de promover o atendimento da comunidade. É importante deixar bem claro que não era um desejo institucional, então não é um desejo da Polícia Militar, não é um desejo da Secretaria de Educação, mas é um desejo da comunidade. Trindade só tem 3 colégios, era para ter só 1, mas acabou tendo 3 porque foi um desejo da comunidade. Foi porque a comunidade lutou para que esse sonho se tornasse uma realidade.
Tem muita gente participando conosco aqui ao vivo, gente tudo quanto é parte do Brasil, Santa Catarina, Pará, Goiânia, Trindade, muita gente comentando, né? A falta do Padre Robson realmente é um diferencial. Queremos Padre Robson de volta. Então, vocês que estão aí, muita gente, a gente vai aproveitar a presença do coronel, então depois a gente responde esse tanto de pergunta, com certeza nós prometemos aí estar interagindo com vocês. Mas, coronel, o senhor é um oficial da Polícia Militar e tem grande parte da sua carreira voltada para a área da educação. De que forma o senhor vê hoje a educação dentro de um contexto de segurança pública? Porque eu ouvi muito, quando nós começamos a fazer o colégio, olha, Polícia Militar na educação é desvio de função, não tem nada a ver PM mexer com o ensino. E, de repente, nós conseguimos os melhores índices de aprovação nas melhores universidades do Brasil, e esse conceito foi sendo modificado, ao ponto de hoje as pessoas quererem, lutarem avidamente para colocar os filhos no colégio militar, justamente com essa perspectiva de um ensino de qualidade. Qual que é essa relação que o senhor faz entre a educação e a segurança pública? Bem, a educação, dentro das áreas prioritárias de atuação do Estado, ela é de maior relevo, é a única que pode levar para as demais áreas mudanças significativas. Então, a educação, ela influencia diretamente na segurança pública e na saúde. Ela é importantíssima para a segurança primária. Então, nós trabalhamos na área da educação em conjunto com a segurança pública, buscando ali a transformação dos nossos cidadãos, levando para eles princípios de cidadania, de civismo, tendo a disciplina como um instrumento potencializador do processo educacional, e isso faz com que nós tenhamos resultados mais efetivos, que nós tenhamos tanto uma liberdade maior para o professor desenvolver a sua atividade em sala de aula e, com isso, ele ter melhores resultados, uma oportunidade maior da comunidade, através dos pais e familiares, de participarem da gestão escolar, de contribuírem com a gestão escolar e também com a própria segurança pública, com a presença dos policiais e essa familiarização que acontece. Então, olha, acontece uma proximidade efetiva entre a comunidade e a polícia é do povo. Eu quero fazer a última pergunta sobre essa questão aí. No início da gestão do governador Ronaldo Caiado, ele colocou uma secretária de Educação que desconhece totalmente a realidade do Estado. A primeira coisa que ela falou é que ela iria visitar todas as escolas do Estado de Goiás. Ela não sabia que tinha 1.080 escolas. Então, se ela fosse visitar, até hoje ela estaria visitando. Então, uma escolha errada, a meu ver, né? A educação não avançou, ela retrocedeu. Acredito que não seremos mais o primeiro lugar no ranking. E ela começou, já de cara, isso aí, várias demonstrações foram dadas, e o senhor acompanhou, que ela não era muito simpática aos colégios militares, e depois ela passou a gostar dos colégios. Todavia, só 3 unidades escolares foram instaladas. A que o senhor atribui isso aí? Seria realmente um descaso da secretária com o projeto, ou ela não acreditou, ou seria falta de interesse de quem assumiu a pasta depois do senhor e que tomou a frente disso aí, ou foi má vontade mesmo do governo que não acreditou no projeto e que agora, no apagar das luzes, agora está começando a instalar uma ou outra unidade aqui? Bem, eu acredito que o elemento fundamental foi o desejo do governo em não ouvir os clamores do povo, em não atender os clamores da comunidade. Então, a secretária, é claro que ela tem um papel importantíssimo nesse processo, mas ela faz parte de uma equipe que é montada pelo governador. Então, e que é direcionada pelo governador, que atende os direcionamentos dele. Então, nós entendemos que essa estagnação que houve no processo de ampliação da instalação de unidades do Colégio da Polícia Militar por Goiás se deve a um posicionamento do próprio governo, que demorou muito a entender que esse não é um projeto do governo anterior, não, que é um projeto de Estado, que é um projeto voltado para a educação, que, embora tenha sido idealizado e executado por governos anteriores, ele merece muita atenção e merece a continuidade. Então, as comunidades, eu estive em Mineiros, e a reclamação que eu ouvi de Mineiros foi justamente isso: olha, nós estamos esperando há 5 anos a instalação. Então, desde que, porque
a gente estava começando o processo para instalar a unidade do colégio em Mineiros em 2018, não conseguimos, mas esperávamos que em 2019 já tivéssemos condições de fazer com que essa unidade de Mineiros funcionasse. E, infelizmente, de lá para cá, o que aconteceu foi a instalação... Já está aprovado em lei. Já está aprovado em lei. Já está aprovado. Não só Mineiros, temos mais, como eu disse, 20 cidades que têm colégios que foram criados em lei e que ainda não foram instalados. E depois de 2019 para cá, nós tivemos a instalação de mais uma unidade em Rio Verde e uma unidade cívico-militar na região de Lusiânia, ali no Jardim Ingá. Um em Anápolis. E essa última de Anápolis. Então, são essas 3 unidades, então, uma por ano, uma média que nós podemos afirmar que não atende os interesses da comunidade. Quantas o senhor instalou sob o comando do senhor? Como comandante de ensino, 33. Como subcomandante, nós participamos da instalação de 12. Então, no comando do coronel Mota, que me antecedeu, e eu era o subcomandante, foram 12 unidades instaladas, na sequência, 33 unidades instaladas sob meu comando. Bom, então agora eu já vou começar fazendo uma pergunta mais política, que o coronel Anésio fez o pré-lançamento, aliás, fez o lançamento da sua pré-campanha no Clube dos Oficiais, a campanha essa que ele vai concorrer a uma vaga a deputado federal. E eu digo aqui, já falei para o coronel, eu quero deixar registrado aqui o meu apoio irrestrito a essa candidatura, não só por ser meu amigo, conheço a família, conheço toda a trajetória dele de aspirante a coronel, mas como por comungar praticamente dos mesmos ideais que o coronel comunga. E nós, da Polícia Militar, já percebemos que se não tivermos pessoas com a qualidade do coronel Anésio em Brasília, as polícias vão sofrer sérios abalos no que diz respeito a direitos e garantias individuais já adquiridos, como nós tivemos nesse governo agora atual, governo estadual, por não termos representatividade na Assembleia Legislativa. Perdemos aí a promoção ao posto imediato, passamos a ter que trabalhar mais 5 anos para nos aposentar, enfim. Então, nós percebemos que o coronel Anésio tem uma vivência tanto na área da segurança pública quanto na área da educação. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, antes de detalhar mais o que o senhor pensa em representar na Assembleia, primeiro eu quero fazer uma pergunta simples. Por que o coronel Anésio decidiu colocar o nome dele, já na reserva, descansando e tal, podia estar tranquilo, gosta de pescar, de passear, jovem, com muita saúde? Por que o senhor decidiu entrar nessa seara política? Quais foram os clamores ou os ideais que estão movendo o senhor a entrar nessa área que a gente sabe que é dificílima? Bem, Reis, o que me motivou mesmo foi justamente a busca de alguns companheiros preocupados com as perdas sofridas ao longo deste governo e também com as ameaças sofridas pela classe a nível federal, de buscar uma maior representatividade política para os militares estaduais. Então, isso foi o impulso inicial. E buscaram vários nomes e entenderam que o meu nome seria o que teria maiores possibilidades de aglutinar as forças em prol desse projeto, que é a busca de maior representatividade para os militares estaduais, para os servidores públicos, para o povo, porque nós precisamos de representantes políticos que defendam os valores e princípios que são caros, que são essenciais para a vida em sociedade. Então, nós precisamos de pessoas, especialmente de parlamentares, que tenham a pátria, a família e, especialmente, Deus como seus principais norteadores do seu trabalho. E, então, isso fez com que nós colocássemos nosso nome à disposição para o pleito eleitoral de 2022. Coronel, o senhor já teve uma experiência parlamentar em Brasília. Eu me lembro que, quando o senhor saiu do comando de ensino, o senhor foi designado para fazer um trabalho de assessoria policial militar em Brasília.
Isso também foi um dos motivadores para que o senhor pudesse agora querer estar lá como nosso representante, estando ali naquele momento, que foi uma breve passagem, mas foi o suficiente para o senhor ver a necessidade que as corporações e as instituições, principalmente a Polícia Militar, têm, essa lacuna de representatividade em Brasília? Sim, essa lacuna nós já temos ali o conhecimento dela há vários anos. Então, desde 1996, eu comecei a me interessar e a participar mais da defesa dos interesses dos militares estaduais. E em Brasília, participando mais ativamente a partir de 2010, quando nós iniciamos um trabalho que era justamente a busca do sistema de proteção social para os militares estaduais. Essa luta ela foi feita em conjunto com as demais unidades da federação. Então, eu tive a oportunidade de representar Goiás em várias dessas discussões, formatando projetos, levando a necessidade de mudanças para atendimento dessa classe especial de servidores que sofre muito na execução dos seus trabalhos, que sofre muito com preconceito, com estigmatização, que é julgada pela generalização de condutas, especialmente daquelas que são consideradas desvios e não as que são efetivamente as praticadas no dia a dia do serviço. Então, nós somos uma classe de servidores públicos que é julgada pela exceção, pelo erro cometido por algum dos seus agentes e não pela missão gloriosa que é executada no dia a dia, que é de proteger o cidadão, que é dar sua vida em benefício do próximo, em benefício da segurança do cidadão. Coronel, faltando aí 90 dias, lembrando aí vocês que estão participando, que estão aí interagindo conosco, muito obrigado pela qualidade da sua audiência, principalmente as pessoas da Polícia Militar, muita gente cumprimentando o Coronel Anésio, muita gente comentando sobre a festa de Trindade. Direto ao ponto é isso, é um programa interativo onde nós discutimos assuntos da política local, da política nacional e fazemos perguntas inteligentes para pessoas inteligentes. Então, indo direto ao ponto, nós estamos aí chegando a 3 anos e meio desse governo, 90 e poucos dias das eleições. A classe dos servidores públicos, de uma forma geral, e em especial os servidores públicos militares, tem alguma coisa a comemorar nesse governo que nós esperávamos tanto, que nos prometeu tanto e, ao mesmo tempo, nos retirou tantos direitos e garantias historicamente conquistados e com muita luta? Infelizmente, não. Foi um governo de perdas, é um governo que, infelizmente, frustrou a expectativa de todos os goianos. Então, havia muita expectativa. Goiás ansiava por mudanças, mas essas mudanças elas não vieram, muito pelo contrário, houve um retrocesso em várias áreas, houveram perdas significativas para os servidores, mas especialmente para os goianos. Então, nós temos que lembrar que os servidores públicos são a representação, a materialização do Estado perante a população. E se esse representante do Estado ele não é valorizado, e muito pelo contrário, durante essa gestão, os servidores públicos foram demonizados, foram perseguidos, sofreram diversas retaliações e perdas de direito. Então, nós acreditamos que Goiás precisa muito de mudanças e que nós temos agora, em 2022, a oportunidade de efetivar mudanças efetivas nas práticas políticas em Goiás. Houve um retrocesso, não tem mais diálogo, agora só imposição. Então, nós precisamos retomar o processo político, porque política em si é a discussão de ideias, é a busca das melhores soluções para os problemas enfrentados, e não a imposição goela abaixo dos seus desejos. Veja bem, a Polícia Militar ela tem hoje na Assembleia Legislativa 2 deputados que, em tese, nos representam. Nós temos o Major hoje aí, que já está indo, salvo engano, para o 5º mandato, concorrendo ao 5º mandato. Temos o Coronel Adailto, que é um debutante na política e também na Assembleia, um com a postura
de defesa do governo, outra com uma postura intransigente de defesa dos direitos dos servidores públicos, mas mesmo assim, e também lá com o suporte de alguns delegados, Humberto Teófilo e outras pessoas aí, nós não tivemos a condição de barrar esses problemas ou essas perdas que nós tivemos. O senhor acha que a classe policial militar precisa acordar diante de tantas coisas que nós não acreditávamos que nós iríamos perder? E perdemos tudo em 3 anos e meio. Então a nossa classe tem que acordar agora e pensar em eleger representantes, principalmente a nível estadual e federal, para defender os nossos direitos, ou se nós não fizermos isso, a cada dia nós vamos perder mais benefícios e mais coisas que nós lutamos aí ao longo de tanto tempo para ter. Bem, Goiás precisa de deputados estaduais que colaborem com o crescimento do Estado. Então, nós precisamos retomar todo o crescimento e a importância que Goiás teve ao longo dos últimos anos. Infelizmente, nós, com o Arrocha Goiás, nós tivemos um Atola Goiás. E o que nós presenciamos dentro da Assembleia Legislativa foi um rolo compressor montado pelo governo que impede discussões, que não atende ali às expectativas e aos interesses dos goianos. Então, nós precisamos, e especialmente a nossa classe dos militares estaduais, precisamos aproveitar essa oportunidade de 2022 e eleger o máximo de representantes. Então, nós temos diversos candidatos e nós temos que fazer com que estes candidatos que representam os militares estaduais recebam atenção não só por representar os militares estaduais, mas por serem melhor qualificados para a representação de todos os interesses dos goianos. Então, nós temos que fazer isso porque é melhor para a sociedade. Certo. Eu vi, diante do trabalho que o senhor fez à frente da Associação dos Oficiais, um trabalho muito bom, dicas de passagem, e que foi montada toda uma estrutura para retirar o senhor de lá. Inclusive, eu não acreditava que o senhor saísse do comando da associação. Hoje existe aí uma grande reclamação que a associação não tem defendido com tanta ênfase os nossos direitos. Alguns dizem que não defende de jeito nenhum. Eu não quero nem entrar nessa seara, mas eu percebi e já vi nas redes sociais que as entidades pegaram na mão do senhor para essa campanha. Eu já vi aí, inclusive no dia do lançamento da campanha, o Gilberto falando, eu vi outras representatividades muito fortes, coronéis veteranos da ativa que têm nome de peso, foram lá hipotecar apoio à candidatura do senhor. Isso aí faz com que o senhor siga mais seguro, mais confiante e convicto de que, pela qualidade dos apoios que o senhor está recebendo, diga-se de passagem, eu também vou apoiar o senhor, já falei, reforço, do senhor querer realmente encampar essa briga, porque quando tem muita gente boa querendo que a gente faça alguma coisa, eles estão corretos. Aliás, o senhor está me devendo, que eu falei que o senhor devia ser candidato na última eleição. Se for, já era deputado, e ele sabe disso. Nós recebemos um apoio de várias entidades representativas dos militares estaduais, a Caixa Beneficente, a Associação de Cabos e Soldados, a Amigo, Associação dos Militares Inativos, a Associação das Pensionistas, a Unimil. Então, essas entidades já declararam seu apoio ao nosso projeto, estão nos apoiando, estão nos incentivando e nos estimulando a fazer esse trabalho. E nós temos buscado ampliar. Então, nós temos buscado ali contatos com toda a comunidade escolar, dos colégios que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto. Então, para que o nosso nome seja lembrado, para que o nosso trabalho seja uma referência do trabalho que nós desejamos fazer lá no Congresso Nacional, que é justamente esse de defesa dos princípios e valores que são tão necessários para a vida em sociedade. Então, nós temos esse apoio das entidades, mas buscamos mais e mais apoio. Precisamos ampliar essa rede de apoio com a maior efetividade possível.
O Tenente Coronel Nilson, um grande abraço para ele, meu amigo, quebrou um paradigma muito grande, né? O primeiro oficial do QOA, do Quadro de Oficiais Auxiliares, que assumiu a Caixa Beneficente, está fazendo um excelente trabalho, está mandando aqui os cumprimentos para o senhor. Gente, estamos juntos, né? Então, vamos lá. Eu fico satisfeito de saber que essas entidades estão apoiando ao coronel, porque são entidades fortes, viu? O Clécio Lopes ali, você que está vendo esse canhão de audiência com essa qualidade aí, é devido ao Clécio que está ali nos trabalhos ali, fazendo de tudo para que o som e a imagem chegue com mais qualidade até vocês. Coronel, então, já estamos caminhando para o fim dessa entrevista, mas o senhor, como, quem sabe, aqui nós não estamos fazendo promessa, mesmo porque não pode, não é período eleitoral ainda, mas primeiro detalhe, o senhor foi para Patriotas. O candidato do Patriotas hoje ao governo do Estado é o Gustavo, né? E pode aparecer, que eu acredito que vai vir aí, está fazendo um trabalho forte, o Marconi Perillo. E o Caiado é o franco atirador, porque tem a máquina nas mãos e vai utilizá-la com toda a sua força, né? Então, eu percebo que estamos caminhando para um segundo turno dessas eleições, caso se consolide Marconi e Gustavo. A posição do senhor hoje já está definida para o candidato majoritário. Eu sei que o Caiado não vai ser, mas entre Marconi e Gustavo, quais desses aí o senhor vai apoiar? Obviamente que o Patriotas Exatamente, que é o detentor do partido que o senhor está. Mas hoje está uma miscelânea tão grande. Aqui em Trindade tem gente que está na base do Caiado apoiando o Gustavo. Então, assim, nós não estamos entendendo muito bem esses critérios, não. A posição do senhor com relação ao majoritário. Nosso apoio total e integral ao Gustavo Mendanha. Nós acreditamos que ele mostrou ser ali uma pessoa apta ao desempenho dessa tão importante, é a de chefe do Executivo Estadual. Ele já foi chefe do Executivo Municipal em Aparecida, mas ele tem uma experiência como parlamentar, então ele carrega essas duas experiências. Nosso governador atual, ele tinha ali no seu currículo uma passagem enquanto parlamentar brilhante. E depois, quando foi para o Executivo, infelizmente, o que nós presenciamos foi um trabalho desastroso feito à frente do governo do Estado, sem realizações, com muito retrocesso. E então, nós acreditamos que Goiás precisa de uma pessoa que tenha experiência já na parte da administração pública, no Executivo, e que seja capaz de promover todas essas mudanças necessárias. E nós acreditamos que o Gustavo Mendanha é, sim, o mais apto, o mais competente e o que tem mais condições de buscar essa sinergia, essa reunião de forças. Por isso que você disse que tem gente que é da base aliada que está apoiando o Gustavo, porque percebem nele essa capacidade de aglutinação de forças e de fazer com que os nossos ideais sejam transformados em realidade, que Goiás volte a crescer, a se desenvolver em todas as áreas, na área da educação, da segurança pública, da infraestrutura, especialmente do agronegócio, então, em todas as áreas. Eu aprendi uma frase com o coronel Anésio, Clécio, que falou que em política nós temos que construir pontes e não muros. Né? E aí eu quero abrir um parênteses aqui para a facilidade que o atual governador tem de construir muros. Quantas pessoas que acreditaram no potencial do governador Ronaldo Caiado, eu mesmo, na última eleição, à época dessa, eu era uma das poucas vozes dentro de Trindade que defendia o Ronaldo Caiado, porque o Jânio era PSDB, e a cidade toda era PSDB, e eu comecei a falar no nome do governador. Sinceramente, no primeiro mês ele me contrariou, não pagando os inativos no mesmo dia dos ativos, coisa que nunca aconteceu na história da PM, já ganhou a antipatia dos veteranos, vamos colocar assim, dos aposentados de todas as classes, né? Muita gente, e aqui em Trindade tem um vereador extremamente polêmico, doutor Edson Cândido, que sempre defendeu o Caiado e hoje está no PDT, que é da base do Caiado, e fazendo um trabalho para o Gustavo. Então, assim, nós não estamos entendendo. E eu acredito, coronel, e pelo andar da carruagem que eu tenho visto, que muita gente que ainda está na base do Ronaldo Caiado, quando o vento começar a virar, eles vão correr como fizeram com o PSDB. O senhor acredita nisso também? Eu acredito, sim. Então, quem está com a máquina na mão, tá? Essa máquina é uma máquina muito poderosa, ela
permite ali, quase que transforma os prefeitos em reféns. Então, isso, com o andamento do processo eleitoral, com a aproximação ali do mês de agosto, com toda certeza, nós teremos ali várias mudanças ainda nesse período aqui, vindouro, e, como você bem disse, o governador atual, ele não constrói pontes, ele não constrói quase nada, né? Diga-se de passagem. Então, se perguntar qual que é a grande obra desse governo, você vai ter como resposta a mudança dos nomes de projetos anteriores. E, então, é um governo sem realizações que, além de construir muros, ele destrói pontes. Então, nós temos que buscar a retomada desse crescimento através da construção dessas pontes, da pavimentação das estradas, de levar essa infraestrutura, mas principalmente de buscar a união e não a segregação através da força, da retaliação, da perseguição aos seus opositores, às pessoas que pensam de forma diferente. Não, nós temos que buscar convencer quem pensa diferente de que nós estamos certos, ou dar a oportunidade para essas pessoas nos convencerem de que nós estamos errados. Então, esse processo dialético é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Fazendo uma pergunta, o senhor aqui nessa resposta anterior, o senhor falou sobre a questão de perseguições àqueles que pensam diferente. E que o senhor sempre defendeu, inclusive como militar, né, e militar costuma ser extremamente incisivo, mas o senhor é um militar extremamente democrático, eu sei, porque eu já trabalhei sob o seu comando. Então, o Coronel Anésio gosta do diálogo, gosta de ouvir todas as partes para depois tomar um posicionamento, sempre deu oportunidade a todo mundo que trabalhava com ele, expor as ideias, muitas vezes mudava de opinião quando a ideia dele não era melhor, talvez a de um subordinado fosse, ele comprava a ideia e, principal, dava o mérito a quem tinha a ideia. Então, veja bem, todo esse processo aí, onde o senhor se posicionou de forma técnica, nunca pessoal, nunca vi o senhor ofender o governador pessoalmente, ofender a honra. Todas as críticas do senhor sempre foram pontuais no sentido de avançar em benefícios e defender o que nós já tínhamos, mas eu fiquei sabendo que o senhor sofreu um processo de perseguição e uma sindicância. Isso foi por conta dessa atuação do senhor, discordando tecnicamente das ideias do governador, já que eu nunca vi o senhor ofendê-lo de forma alguma? Sim. A resposta mais direta é essa. Para se ter uma ideia, eu sempre disse ao longo da minha carreira que hierarquia e disciplina não são chicote nem mordaça para calar verdades que precisam ser ditas. E por conta dessa frase, eu fui, então, ali instado a responder um procedimento de sindicância que até hoje não teve nenhum resultado, porque eu acredito que, obviamente, o resultado lógico será de que não houve nenhuma transgressão da disciplina militar, muito pelo contrário, porque se falar que hierarquia e disciplina são chicote e mordaça, então vão estar subvertendo os valores e princípios dos militares. Nós precisamos de líderes que saibam ouvir, que busquem ali assessoria e construir a sua assessoria com pessoas que sejam competentes, capazes, que tenham também essas mesmas características. Infelizmente, o governo atual, ele promoveu a constituição da sua equipe de apoio, buscando pessoas que repetiam os mesmos erros do governador, em vez de buscar pessoas que pudessem fazer com que essas falhas fossem minimizadas, elas foram se acentuando. E aí nós tivemos, então, esse processo. São vários militares, são vários servidores de várias pastas que são submetidos a procedimentos administrativos, são perseguidos, sofrem retaliações por pensarem e apresentarem suas ideias que são consideradas como opositoras ao governo. Então, olha, por você apresentar sua opinião, você é considerado um opositor. Então, você só pode concordar, você não pode discordar. Porque se você discorda, você é inimigo. E não é assim que nós acreditamos que deve ser em política. Em política, nós devemos sempre estar com os ouvidos abertos e dispostos a ouvir toda
a população, e não a ouvir somente o que nós queremos ouvir, não a ouvir só bajulação e só elogio, não. Nós temos que estar pronto, preparado para ouvir crítica, para discutir, para apresentar os seus posicionamentos e defendê-los. O senhor avalia como uma situação de perseguição política no que aconteceu com o Coronel Castilho, que é um oficial que nós respeitamos e tem um posicionamento linha dura, que agora, inclusive, a polícia está com um grande problema. Procuraram uma pessoa à altura do Coronel Castilho para comandar a academia de polícia na formação dos cadetes que estão entrando. Bem, eu acredito que foi mais uma demonstração de força desproporcional, desnecessária e desarrazoada por parte deste governo. Então, já havia acontecido anteriormente, com a visita de um deputado, vou até nominá-lo aqui, o Humberto Teófilo, que tinha feito emendas para um colégio. O diretor do colégio recebeu o deputado, fez uma apresentação da escola para o deputado, e, logo em seguida, no dia seguinte, quando o deputado publicou nas suas redes sociais a visita que tinha sido feita na escola, o diretor foi afastado das suas funções, foi retirado do comando. Então, o que aconteceu na Academia de Polícia Militar é altamente reprovável. Era uma solenidade para homenagear veteranos. Então, tinha um veterano que foi homenageado, e aí o Major Araújo foi convidado pela família desse veterano, esteve presente, o Cabo Sena, que é vereador por Goiânia, esteve presente, e, em razão das presenças desses opositores ao governo, no dia seguinte, ou no mesmo dia, foi afastado do comando e retirado do comando da academia o Coronel Castilho. Para você ter uma ideia, foi denunciado também nas redes sociais nesta semana, que o tenente-coronel Bruno, por participar de uma manifestação, entre aspas, que não foi uma manifestação, mas por acompanhar alguns alunos do Shoa e alguns praças que estavam ali e estão extremamente preocupados com as mudanças que estão sendo levadas para a lei de promoção e para o plano de carreira das praças, só por estar presente na Assembleia Legislativa, ele também perdeu a sua função. Então, é uma das características desse governo atual, a de perseguir, a de maltratar, a de levar retaliações para todas as pessoas que, eventualmente, não são nem opositores, são pessoas que estão desenvolvendo o seu trabalho da forma que deve ser desenvolvida, com imparcialidade, com impessoalidade. Então, olha, são princípios que norteiam a administração pública e que devem ser respeitados. Mas, infelizmente, nesse governo, ser imparcial e ser impessoal pode promover a queda do servidor. E aí, eu quero aqui agora, Clécio Lopes, abrir um parênteses para o trabalho fantástico que o prefeito de Trindade vem fazendo à frente da administração. E o prefeito traz os pré-requisitos que o coronel tem reclamado. O prefeito sabe ouvir, coronel, todas as classes de servidores. O prefeito, ele fez aquilo que o senhor sempre tem falado, construiu pontes entre aquelas pessoas que, inclusive, não aprovavam a sua eleição. Existem muitas pessoas que trabalharam contra o prefeito Marden Júnior, esperavam dele um tratamento hostil. E quando precisaram falar com o prefeito, tiveram dele o tratamento extremamente republicano, e muitos, inclusive, que foram contrários, até pertencem à administração dele, porque ele deixou o palanque de lado e trouxe para si as pessoas que ele achava que podiam contribuir com Trindade. Inclusive, se aproximou do governador Ronaldo Caiado numa atitude extremamente inteligente, porque, obviamente, que o governo tem recursos que Trindade precisa, está caminhando junto com o governador, e eu admiro isso no prefeito. Inclusive, o ex-prefeito Jean Darro também, hoje, que pertence ao Patriotas, está na base do Ronaldo Caiado, mas eu quero abrir esse parênteses. A postura de um gestor que faz aquilo que o senhor nomina com muita propriedade, né? Construir pontes ao invés de criar muros. Com certeza o senhor acompanha a Trindade de perto,
sempre através de mim, através de tantos amigos que o senhor fez. O senhor é vizinho nosso aqui de Abadia, onde o senhor nasceu. Então, o que o senhor acha dessa atuação do prefeito, que tem essa postura de diálogo, essa postura republicana, de trazer para si pessoas que até pouco tempo não acreditavam de forma alguma nele? Essa é a postura de um líder. Essa é a postura de um gestor público. Então, é isso justamente que tem que fazer. O prefeito Marden está dando um exemplo em relação ao que deve ser feito, que é justamente buscar a aproximação de todos os segmentos sociais, especialmente dos servidores públicos que representam sua gestão. Então, ele tem que estar próximo de quem o representa junto ao povo. Ele tem que saber quais que são os anseios, quais que são as necessidades, quais são os problemas que estão sendo detectados pelos servidores e buscar solucioná-los. Então, essa é a ação. Foi isso que o Gustavo Mendanha fez em Aparecida de Goiânia, e não sem razão para a sua reeleição. Ele foi reeleito com o maior percentual já obtido aí na história de uma eleição, então com quase unanimidade, né? Então quase a totalidade dos votos lá em Aparecida de Goiânia. Então nós acreditamos que este é o caminho. Então que o caminho é justamente o diálogo, é a construção de pontes, e parabéns então aos trindadenses e ao prefeito Marden, se está agindo dessa forma, que continue agindo sempre assim e que continue sempre buscando colocar os interesses da sociedade acima dos seus interesses pessoais. E eu quero fazer a minha última pergunta antes de nós nos despedirmos. O senhor já lançou o nome do senhor como pré-candidato a deputado federal. Obviamente que muitos estão aguardando ansiosos que logo comece aí essa campanha para que o senhor possa discutir já no campo de propostas e não de ideias, o que o senhor pretende fazer. Mas eu quero fazer uma pergunta simples e clara, já que nós percebemos que os dois pilares mais fortes da atuação do senhor são a segurança pública e a educação. O que as pessoas podem esperar lá adiante, caso venha se consolidar, esperamos que sim, essa pretensão do senhor representar Goiás lá em Brasília? O que pode se esperar do coronel Anésio? Bem, eu acredito que podem esperar o que eu sempre fiz ao longo da minha vida pública, que começou aos 16 anos de idade, quando eu entrei na Polícia Militar. Podem contar com uma pessoa que vai estar lá, colocando a sua vida à disposição da sociedade, lutando com todas as forças para a busca da resolução dos problemas enfrentados na área da educação, na área da segurança pública, da saúde, mas buscando também, especialmente, com atenção especial, uma reforma política, uma reforma tributária, uma revisão de todas as leis, especialmente na questão penal e processual penal, para que nós tenhamos condições de levar maior sensação de justiça para a nossa sociedade. Então, o nosso trabalho vai ser focado especialmente nisso, em fazer com que nós tenhamos transformações, que não sejamos somente um deputado federal que se diz municipalista, que leve recursos para o município tal, através de emendas. Não, isso é um trabalho muito basilar. Nós vamos fazer esse trabalho, vamos tentar priorizar o atendimento das necessidades de cada município, mas vamos também buscar atacar os problemas maiores enfrentados pelos brasileiros, que precisam ser discutidos no Congresso Nacional, especialmente o sistema de educação, o sistema de segurança pública e o sistema de justiça no Brasil. Eu quero aqui agradecer a presença do coronel Anésio, agradecer a participação de todos os internautas. Prometo a vocês que nós vamos interagir mais e que vamos procurar responder as perguntas que foram feitas. A comunidade católica de todo o Brasil que nos acompanha, um grande abraço. Direto ao Ponto está de volta todas as sextas comigo e o Ricardo Lima, que hoje não pôde comparecer. E agradecer em especial ao meu amigo, coronel Anésio, desejar a ele sucesso
nessa nova empreita, porque tudo que ele coloca essa força de vontade e essa competência tem dado certo ao longo da vida dele, não tem que provar mais nada para ninguém, e se não elegermos o coronel, futuramente quem vai perder é a sociedade goiana. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Assim que o senhor for oficialmente candidato, nós vamos discutir já a nível de propostas, e a casa é sempre do senhor. Eu é que agradeço o convite, agradeço o carinho, deixo aqui o meu abraço a todos que nos acompanharam, então que tenhamos aí uma noite maravilhosa e um final de semana abençoado, e que nós, com a proteção do Divino Pai Eterno, tenhamos ali muito sucesso nos nossos projetos. Então, que Deus nos abençoe, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos assistindo no Direto ao Ponto. E dessa forma nós vamos encerrando mais um programa Direto ao Ponto, agradecendo aqui a presença do Clécio Lopes ali no canhão das edições, ele sempre o mais competente em Trindade. Um abraço ao meu amigo, meu irmão Ricardo Lima, que hoje infelizmente não pôde estar, e um grande abraço também para o Coronel Anésio, nosso entrevistado, que Deus o abençoe. Tchau Trindade, tchau Goiás, tchau Brasil. Termina mais um programa Direto ao Ponto. Você ficou bem informado com o mais dinâmico Ricardo Lima e também com o mais sensato Major José Reis. Até o próximo programa, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Programa Direto ao Ponto.